Pegar daquele que você bota. Eu ganhei um cartão no. Próximo. Vira pra frente, presta atenção aqui. Vamos ver se eu já amendoim. Ele tá gravando por isso que lá vai ter. Opa! Vamos colaborar. Já é sexta-feira. Professor, coloca um durinho na boca, hein? Você gosta, né? É ruim. Comprou logo um pacote do drink. Opa, ó. Tá lá? Então, nada a ver passando algumas questões, gente. Gente, valeu. Qual que é a pergunta? Quais correntes filosóficas influenciavam o pensamento de Agostinho? Quais correntes filosóficas influenciaram o pensamento de Agostinho? Quem era Agostinho? O estoicismo. Era. Quem mesmo? Fala? Estoicismo, corrente filosófica grega, fundada por Zenão de Ciso. Pode ver o que eu falei? O estoicismo pregava o dever. Faça o que deve ser feito. Quanto antes. Você quer ser feliz? Livre-se das suas obrigações. Qual a maneira mais fácil de libertar-se das suas obrigações? Fazendo elas o mais rápido possível. Você fugir das suas obrigações só vai protelá-las e só vai prolongar o seu sofrimento. Quanto mais rápido você termina as suas obrigações, mais rápido você alcança a paz do espírito, a ataraxia, a tranquilidade da alma e com isso a felicidade. Os cristãos vamos dizer que os deveres que nós devemos cumprir, quais são os deveres que a gente deve cumprir, segundo os cristãos? Os 10 mandamentos. Quais são os 10 mandamentos? Amar a Deus sobre todas as coisas. Não matar e roubar. Não usar o nome de Deus em vão. Guardar o sábado. Honrar pai e mãe. Guardar o quê? Guardar o sábado. Hã? Guardar o sábado. Guardar o sábado. Eu entendi guardar o saco. Eu entendi saco. Honrar pai e mãe. Vocês estão muito. Não. Totalmente poluído. Não, aí eu pensei que você estava mandando ele guardar o saco e eu. Eu pedi um sapo. Então a amiga está poluída. Viu? Honrar pai e mãe. Não matar, não roubar, não pecar contra a castidade. Não levantar falso testemunho. Não desejar uma mulher do próximo, não desejar as coisas alheias. Ixi, isso aí é o povo que mais faz. E não namorar com a camisinha. Aí está não pecar contra a castidade. O que é não pecar contra a castidade? Não trepar sem camisinha. Não fazer sexo antes, nem fora do. Não acabar sem bronha. Não saber com a bronha, não mandar no Não jeito. só pegar o corpo. Não fazer uma relação e não liberar o tchau, né? Não fazer O uma tchau? relação. Tem gente que libera tchau todo dia, não é não? Eu tô bocando. Esses são os 10 Vai mandamentos ter no celular. que é o dever que nós devemos cumprir na perspectiva cristã, convertendo a lógica do dever estoico. Sabe a galeria do ser humano que vai ver só os vídeos das meninas? Ei, isso você não namora, uai? Não, mas. Outro ponto do estoicismo que os cristãos irão usar. Para o estoicismo, tudo que acontece por alguma Razão. Nada acontece por acaso. Mesmo as piores coisas nos trazem aprendizados, nos levam a evoluir, a aprimorar a nossa alma. Então aceite tudo o que lhe acontece. Não questione o destino. Tenha o que eles chamam de amor fati. O que é o amor fati? Amor fati? Essa aí é nova. É o amor pelos fatos, o amor pelo destino. Tem um monte de gente que tatuou esse trem. Pareceu um TikTok.
Seja o que for que o destino lhe trouxer, encare aquilo como o melhor para você. Ô, professor, numera as questões para mim, por favor. Para os cristãos, esse amor fati, É assim. eles chamam de providência divina. Tudo o que acontece só acontece porque foi da vontade de Deus. Se é da vontade de Deus, é porque é o melhor para nós. Não há mal que Deus não consiga desse mal tirar um bem muito maior. Inclusive, para o maior de todos os males, Deus nos concedeu o maior de todos os bens, que é a ressurreição. Diante da morte, você tem a oportunidade de ressuscitar, desde que você morra conforme a graça de Deus. E na graça de Deus. Se você morrer na desgraça, ele fudeu. Mas qual que é a forma de De graça? cabeça para baixo, de tobogã. Isso, você fica que nem pop inteira de baixo. A ausência de Deus, que é o inferno, né? Não, fica calado. Outro princípio do estoicismo é a apatia. Apatia? Apatia. Não, apatia. Em grego é não. Apatia vem do grego patos, que é paixão. Eita, como tem bastante. Você quer ser feliz? Aceite o seu destino, faça o que deve ser feito e não se apaixone. Por quê? A paixão, ela nos escraviza. A paixão para os gregos, o patos, Você fica dependendo dela. é doença que Entendi. causa dor e sofrimento. Não, mas eu preciso uns 3 meses sofrendo. Misericórdia. Ué, Você é quer a ser melhor feliz? forma Não de se emagrecer, apaixone. você acredita? Não se apaixone. Se Emagrece emagrece. rápido. Mas você não passou isso ano passado? Oi? Você não falou isso ano passado? Não sei se nessa sala que eu passei. Ano passado você falou a mesma coisa. Eu lembro. Eu lembro também. Porque o Francisco falou, olha, Em algumas salas eu não tá- tinha trabalhado o helenismo. Né? É mesmo. E os cristãos vão dizer que a paixão é o quê para o cristianismo? A paixão é o pecado. É o pecado que nos escraviza. O pecado que nos traz dor, Meu sofrimento. pecado é O amargo. pecado é uma doença que acomete a nossa alma, corrompendo a Aí nossa foi alma. lá no fundo agora. Meu E eu sofri também. 3 vezes E o por causa do- pecado nos faz apegarmos, nos apaixonarmos pelas coisas deste mundo. E as coisas deste mundo são as coisas que nos privam ou nos distanciam de Deus. Bora tomar um. O estoicismo é uma das escolas, a outra é o neoplatonismo. Neoplatonismo, neo em grego é novo, platonismo vem de Platão, filósofo grego da antiguidade. Lutão. Gosto da lutão. E o principal pensador neoplatônico é o Plotino. É o filho de Platão. E para Plotino tudo deriva do uno. O uno é o princípio e origem de todas as coisas. Tudo que existe é uma emanação do uno. O que é emanar? Emanar é algo que sai de você, uma espécie de transmissão. Filosofia. Nossa, tá terminando. Então tudo que existe emana do uno. Múltiplo, a tríade, né? E quem que é esse uno para os cristãos? Eu tô falando aqui. É. O uno para os cristãos é Deus. Você tem? Um Deus que é uno, mas ao mesmo tempo trino. É
só Deus em três pessoas. Quem são as três pessoas divinas? Jesus Cristo. Pai, Pai. Filho. Eu não sou coisa. Tem não? Calma, abre o boca agora. Tem não. Ela fala que pegou tudo, cara, ela. Então essas são as duas principais escolas filosóficas que influenciam Santo Agostinho: estoicismo e neoplatonismo. Próxima questão. 6. Falei, né? Explica a Muito relação. errado. Explica a relação. Cala a boca. Explica a relação entre corpo e alma segundo Agostinho. Corpo e alma. Ah, mas lembrei, esse Agostinho é aquele bichinho doido lá da novela. Agostinho da família. Isso! Isso é da grande família, né? Eu lembrei. Né? Qual que é a relação entre corpo e alma? Corpo e alma vivem num pé de guerra. Com dois princípios antagônicos em Santo Agostinho. Por quê? Porque o corpo, depois do pecado original, lá com Adão e Eva, o corpo foi corrompido. E agora é o nosso corpo que nos leva a pecar. É o nosso corpo que tem vontades pecaminosas por conta da concupiscência. É o nosso corpo que se apaixona, que se apega às coisas e às pessoas e nos leva ao pecado. Por isso nós precisamos mortificar o corpo e alimentar a alma. Como é que você alimenta a alma? Boa pergunta. Como que alimenta a alma? Em vez de alimentar Lá o vai corpo falar merda. com as coisas materiais desse mundo, você tem que mortificar e alimentar a Olhando sua para alma. Deus. Você alimenta a sua alma com a palavra de Deus, com o louvor, Pensamento. a adoração. Então esse é o alimento para a alma, né? Ah, trauma? Para a alma. Ah, tá. Então é nós, alma. Eu já pensando Então o corpo é a fonte de todo no pensamento. Você sabe que sexo fora da procriação é pecado, né? Que tem, dá uma a alma que nos permite a ascese. O que é a ascese? Subir. Subir até quem? Até Deus, né? Então, em vez de você alimentar o seu corpo com as paixões, com o pecado, alimente a sua alma com a palavra de Deus, com a oração, com a adoração, com um relacionamento íntimo com Então aí temos a relação entre corpo e alma, segundo Santo Agostinho. Isso aqui é chamado de dualismo. Porque divide o homem em corpo e alma. Se você seguir as vontades do corpo, você vai para o céu. inferno. Se quiser ir para o céu, você tem que alimentar a sua alma. Não é? Porque também apresentar para o céu. Então há uma visão negativa do corpo. Só que não pode namorar? Né? Só que não pode namorar? Porque não vai pro céu. Pode dentro do casamento só. Fora Você do só casamento, aí você pode beijar fora do casamento, não? beijar. Pode. Os cristãos davam o ósculo da paz, um beijo, né? Eles se cumprimentavam beijando. Lembrei de uma prova aqui agora, hein? Então você já vai direto pro céu, você vai ganhar o pelo paraveco, ué. Dá dinheiro, mas não é verdade. Pois é, dá intimidade. Dá intimidade, mas não é verdade. Então, dualismo. O homem é composto de duas partes, dois elementos, de duas substâncias. Cada uma delas com uma característica específica. O corpo nos leva ao pecado e o salário do pecado é a morte, é o inferno. A alma alimentada nos leva a Deus. Próxima questão. 7. Para Agostinho, o que salva, boas obras ou graça de Deus? Então o que nos leva para o céu?
As boas obras Passou questão? ou a graça divina? O Heitor não sabe nem onde que ele está. Ah, não, eu escrevi, não sei onde está. Eu vivo no mundo da lua. Então você vai para o céu por quê? Você vai para o céu graças a Deus ou graças ao seu esforço? As obras que você faz. Ao meu esforço, pai. Claro. Para Santo Agostinho não. Para Santo Agostinho que salva é a graça. Por Amém, quê? irmão? Porque não adianta, qualquer coisa que você faça não vai te salvar. Porque a salvação é graça de Deus. Então já vamos cometer Pelas suas pecado. próprias forças, pelo seu próprio esforço, você jamais vai conseguir a salvação. Então sozinho a gente não é nada. A gente precisa da graça dele. Se não for a graça divina, você jamais fará boas obras. Se você faz algo bom, é graças a Deus. Você não tem mérito algum. Porque pelas suas próprias forças só faria merda. Você só é capaz de fazer. Oi? Às vezes mesmo cristão mesmo com Deus mesmo faz. Que mais Não, mas é que você segue o seu corpo, as suas vontades, né? Quando você está direcionado, inspirado pela graça de Deus, você vai fazer as coisas certas. Agora, quando você faz por você mesmo, pela sua cabeça, pelas suas vontades, pelos seus desejos, você faz merda. O padre estava batizando a criança. Bate na cabeça. Se depender de você, você só vai fazer. O meu dele é muito normal. Não, foi Se não for a graça de Deus, você só vai Ele deixou de ser padre. fazer cagada. O padre que Essa é a perspectiva de Santo Agostinho, né? Então, para Bater Santo em Agostinho, criança que é salva. pecado? É, ué. tudo que nasce fazer pecado. Pode estar em meio, vai capicar. Bater em criança. Então é a graça que salva e não Não. Já é ruim. as Eu boas vou obras. cortar a mula. Próxima questão. Oi. Explique a doutrina da predestinação segundo Agostinho. Então, Santo Agostinho desenvolveu uma doutrina chamada da predestinação. É uma doutrina que depois vai ser recuperada por João Calvino. O que é a doutrina da predestinação? Ela diz o seguinte: se Deus é onisciente, Deus sabe. Se Deus é onisciente, Deus sabe de tudo. Se Ele sabe de tudo, Ele sabe o que você vai fazer antes mesmo de você fazer. Então, antes de você nascer, Deus já sabe se você vai para o céu ou vai para o inferno. Então, Deus já sabe todas as escolhas que você fará ao longo da sua vida. Então quer dizer, não vou falar não. Deus já fez você. Então quer dizer que Deus já fez os assassinos? Sim. Então pra quê? Sabendo que eles iam matar. Eu já fiz tudo. Deus fez até a maconha. Fez na maconha. E ele Igualzinho, fez a maconha e proibido. Uai, tem. Ele fez a maconha, mas ele não falou com o lá em Israel, né? Ele fez a folha de coca, Mas nem tudo corria. Então, apesar de que ele sabia que o homem ia usar maconha. Ou é bom dar um brau? Usar que nem hortelã, né? Eu fico. Ele sabia que o homem ia pegar a folha de coca, ia pôr produto químico nessa folha e ia produzir a cocaína no crack. Não, sabia E que o pó? ele fez Então tudo. ele sabia desde toda a eternidade. Professor, e o pó, ele fez da poeira? O universo tem 14 bilhões de anos. Antes desses 14 bilhões, Deus já sabia de tudo. Esses bilhões de anos, para a gente é muita coisa que vive, nem o cérebro direito. É igual aquela piadinha, né? O cara chega para Deus e fala: Deus, quanto que é $1 milhão por senhor? Aí Deus vai falar: isso para mim é como se fosse um centavo. Aí ele fala: e Deus, quanto que é 1 bilhão de anos para o senhor? Para mim, 1 bilhão de anos é como se fosse um segundo. Aí o cara espertinho, que não estava de campo, falou para Deus: Deus, então me arruma aí 1 centavo.
Aí Deus falou, espera só um segundo. O negócio que eu não entendo, se tudo no universo tem um criador, né? Quem criou Deus? Pois é. Esse é um problema, né? Os filósofos dizem que Deus é a causa não causada. É o princípio que não tem princípio. Aquilo que deu Apenas surgiu. Oi? Apenas surgiu. Não, ele na verdade sempre existiu. Ele não está submetido ao tempo nem ao espaço. porque Por isso ele ele é vem presente. Isso. Ele é eterno. Então ele não tem começo nem fim. Se não tem começo, não tem nada antes dele, porque ele sempre existiu. O que tem começo são as criaturas, porque elas existem no tempo. Então elas existem agora, antes não existiam e depois também vão deixar de existir. Fizeram essa pergunta para Santo Agostinho. Santo Agostinho, o que Deus fazia antes de criar o universo? Aí Santo Agostinho responde assim: não podemos perguntar antes do início do universo. Porque com a criação tem início, tempo e o espaço. Então não existe antes. Antes, agora, depois só passa a existir a partir do momento que o universo foi criado. Na eternidade não existe antes, agora e depois. E aí perguntaram para o Stephen Hawking, o que existia antes do Big Bang? Aí o Stephen Hawking vai responder da mesma coisa. Nada. Ele vai falar o seguinte: não podemos falar em antes do Big Bang, porque com o Big Bang começa o tempo. Se existia algo antes do começo, o começo não é o começo. O negócio pra mim não tem Big Bang. resposta, né? Oi? O negócio pra mim não tem resposta. Como surgiu do nada assim as coisas? Pois é, Big nada não. pergunta, não, Tinha tem um crise cósmico ali, existencial. né? Tipo Big Bang, do nada. Uma grande explosão Surgiu. que deu origem ao tempo e ao espaço. Antes não existia nem tempo nem espaço. A mesma coisa com Deus. Quando Deus cria o universo, Ele cria o tempo e o espaço. Por isso não podemos falar em antes da criação. Só podemos falar Depois. depois da criação. Sei lá, não. Porque a criação é o princípio. Se existir algo antes do princípio, a criação não é o princípio. Próxima questão. 9. Que foi o Foi pelagianismo. Pelagianismo. Irmão. Porque ele dá aula de inglês e o nome dele é o que? Espanhol? Irmã Cândida. Pelágio deu origem ao pelagianismo. Ele tretou com Agostinho. Para Pelágio, o que salva o ser humano são as boas e não a graça divina. Amém, irmão. E aí Santo Agostinho vai dizer que não, você só faz boa só se estiver com a graça divina, inspirado pela graça de Deus. E Pelágio não. A salvação veio do nosso próprio esforço. Essa é uma briga que existe até hoje dentro da igreja cristã. Uma briga entre. No primeiro ano pode sair. Então, existe essa briga entre os cristãos, principalmente entre católicos e protestantes. Lutero dizia que a fé e a graça de Deus que salvam. A igreja destacava a importância das boas obras. A fé é importante, a graça é importante, mas a fé e a graça, sem o nosso esforço, não é. De nada, irmão. Então não adianta nada Deus querer te agraciar, te abençoar, se você não se abrir para a graça de Deus. Então é preciso da sua obra, da sua parte, do seu esforço. Então os ateus estão ferrados, né? É uma briga aí infindável. Próxima questão. 10. Explica a relação entre liberdade e pecado segundo Agostinho Carvalho. Liberdade e pecado. O famoso livre-arbítrio. Deus, quando criou o homem, deu a ele o livre-arbítrio. O que é o livre-arbítrio? Se ele já sabia de tudo destinado a tudo, por que tem um livre-arbítrio? Na
verdade, não existe livre-arbítrio. Porque... Por que não existe livre-arbítrio? Nessa perspectiva. É problemático. Porque se Deus já sabe antes, Ele já te fez programado. Não tem como você mudar algo que Deus já sabe que você vai fazer. Então, se não tem como mudar, é porque você já está pré-determinado. Então, você não é livre. Então, como que você é livre se não tem como mudar o que Deus já sabe sobre você desde toda a eternidade? Porque só sabe Deus. Antes de você nascer, Deus já sabe que você ia para o inferno. Não tem como você mudar isso com as suas escolhas. Então, se Deus já fez tudo planejado, já sabendo de tudo, por que os cristãos julgam e falam que homossexualidade é pecado, sendo que Ele que criou isso? É um problema. Um problema que a galera tenta responder muitas vezes de forma um tanto quanto infantil, né? Fala, o pai dá liberdade para o filho, mesmo sabendo que o filho vai escolher. Mas estamos falando de um pai temporal. Meu pai deixou eu fazer as minhas escolhas, mas se ele soubesse que eu ia fazer a merda, será que ele não ia pedir? Ele pega. Ou ele deixaria eu ir lá fazer a merda? Principalmente uma merda que vai me fuder para sempre. Lá ele, corta muito. É ruim. Mas tem uns que deixam, né? Oi? Tem uns que deixam. Tem uns que não tem nem aí. É, que nem Mas um meu pai que deixou pra ama, mim. que deu a vida para te salvar, que enviou o filho dele para poder sacrificar e assim te dar a graça da salvação. Por que ele deixa, sabendo que você vai caminhar para a perdição eterna? Porque de uma coisa é você fazer uma merdinha aqui, outra ali, que vai dar uns belzinhos. Outra coisa é você fazer algo que vai te fuder o resto da eternidade. Esse irmão cresce. O Santo Agostinho, diante desse B.O., ele vai dizer o seguinte: a liberdade, o livre-arbítrio é um mistério. Tudo que o Santo Agostinho não sabia explicar, ele dizia o seguinte: isso é um mistério da fé. Só Deus que sabe. Só Deus compreende. Talvez a gente, depois que morrer, a gente também compreenda. Mas para nós aqui agora, a nossa razão, a nossa inteligência é limitada para conseguir compreender isso. E aí, outra coisa, o pecado original de Adão nos levou à corrupção da nossa vontade e da nossa liberdade. Pecado de Adão. Isso, o pecado de Adão e Eva. Mas não foi a Eva que pecou? Não, Mas a ela pecou primeiro e depois foi e deu para Adão. Não, Deus. Lá ele. Adão comendo o fruto proibido. A Eva comeu e nada aconteceu. Mas como Ela é Adão crente. era a cabeça da Crente. história, quando ele Sim. comeu, aí que rolou toda a história. Ele foi influenciado. É uma série de problemas aí esse relato mitológico das origens, né? Por quê? Porque coloca a mulher como ser inferior. A mulher, o homem que é a cabeça. E por causa desse ser inferior que é a mulher, que o mal é todo mundo, porque foi a mulher que deu para Adão. Não deveria ter recusado. Aí, vamos. Só depois que Adão come que fode tudo. E aí fudeu tudo como? Porque ele legou para toda a sua posteridade o pecado original. Agora, todos os que nasceram após Adão e Eva já nascem pecadores. Mesmo não tendo cometido pecado nenhum. Por quê? A gente já nasce com a nossa carne, nosso corpo corrompido pelo pecado original dos nossos pais. Então a gente já nasce fugido por algo que nem foi a gente que fez. E é algo que nos fode e que nos vai fazer se fuder ainda mais. Por quê? Porque essa corrupção vai determinar as suas escolhas. Vai influenciar as suas escolhas, fazendo você fazer más escolhas.
É a concupiscência. O que é a concupiscência? É a tendência para o pecado. Por isso, se você agir só pelas suas próprias forças, você sempre vai fazer, né? Você precisa da graça de Deus. Por isso que Deus mandou o seu filho, porque sozinho, se você pudesse salvar, não precisaria sacrificar o filho dele. Com a graça. Então o pecado corrompeu a nossa liberdade e nos transformou de livres em escravos. Escravos de quem? Do próprio pecado. Continuaremos escravos do pecado enquanto a graça de Deus não nos alcançar. Para nos alcançar, a gente tem que se abrir também. Aí a Igreja Católica fala que tem que ser o seu esforço, a sua obra. Se você não se esforçar, a graça de Deus não vai fazer o serviço. Então a liberdade é um mistério, porque não tem como explicar a liberdade diante da onisciência divina. Porque aparentemente diante da onisciência tudo já está pré-determinado desde sempre. Não tem como você mudar aquilo que Deus já sabe desde toda a eternidade. Então, o que está acontecendo aqui agora só está cumprindo aquilo que Deus sempre já soube. Não uma escolha que eu fiz, mas é uma forma de cumprir uma espécie de profecia. Inclusive é uma religião de profecias, a religião cristã, a religião judaica. Por quê? Porque há inúmeras profecias que se cumprem. Mas se todo mundo fosse livre, não poderia fazer com que as profecias não se cumprissem. Então se elas se cumprem é porque de alguma forma o destino já está traçado. Se há destino, não há liberdade. Aí é uma complexidade muito grande que o cristão médio geralmente não lida com esse problema. Ele até foge desse problema, ou os pastores costumam diminuir isso. Deus te deu liberdade, te deu livre-arbítrio. Mas não, porque não é. Eu continuo sendo livre. Eu estou fazendo escolha aqui agora. Mas as coisas que eu estou fazendo, eu já sabia antes de você fazer. Então, eu já sabia que você faria isso. Acabou? Amém, irmão. Amém. Aleluia. Quando a saudade bater na solidão. Falta um minuto, seu baitola. Ah, não, cara, que barra.